Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Sociologia, tá? Hoje a gente vai falar de um tema mais específico da Sociologia chamado relações de trabalho, ou simplesmente trabalho, ok? A gente vai fazer uma introdução sobre os principais conceitos de trabalho na história da humanidade, tá? Então a gente vai fazer uma retrospectiva aqui dos principais pontos históricos acerca do que é trabalho em vários momentos da história humana, ok? Para começar a nossa ideia sobre trabalho, eu queria citar que a gente vai trabalhar em três principais momentos, ok? A gente vai trabalhar na Grécia, ok? A gente vai trabalhar com o período da Grécia Antiga, ou seja, na Antiguidade, tá? Depois a gente vai trabalhar com a Idade Média, como era visto essas relações de trabalho na Idade Média, e depois disso a gente vai estar trabalhando aí com o trabalho na modernidade, ok? Então vamos trabalhar em três momentos diferentes. Cada um vai ter a sua ideia de trabalho e, claro, no final de tudo a gente vai juntar aí toda essa evolução das formas de produção, do que é considerado trabalho, do que não era considerado trabalho, e dos principais conceitos, para a gente entender como se deu a transformação do trabalho ao longo do tempo e da história humana, ok? Então, esse primeiro momento dessa aula é apenas uma introdução sobre o que é trabalho, tá? Ao longo da história humana, ok? Bom, para a gente começar a nossa ideia sobre trabalho, nós temos que entender o primeiro momento que nós vamos ter as primeiras definições de trabalho, ou seja, a antiguidade, tá bom? Eu quero começar trazendo aqui, quando a gente for falar um pouco de trabalho, eu quero começar trazendo como era visto o trabalho na Grécia Antiga, tá? E para isso a gente vai ter que ter um adendo mitológico aqui, ok? A gente vai ter que entrar em questões mitológicas, ou seja, eu quero trazer para vocês uma pequena lenda, né? Um pequeno conto, tá? Na verdade, tem a ver com a questão da mitologia grega, o conto de Prometeu, tá bom? Ele vai trazer para a gente como era visto o trabalho naquele período da Grécia Antiga, tá? Prestem bem atenção que nessa antiguidade nós tínhamos muitas lendas, muitos mitos que envolviam a população, tá? Então, elas com certeza construíam o imaginário das pessoas, construíram ideologias, tá? Não só políticas e sociais, mas também questões culturais muito fortes, tá? Que envolviam e também transformavam a ideia do que era trabalho, tá? Então, a principal mitologia que a gente vai ter aí é a ideia do Prometeu, tá? Para quem nunca ouviu a história do Prometeu. Prometeu foi um titã, filho de Cronos, tão antigo quanto o próprio tempo. Ele não ficou contra Zeus quando se teve a Guerra dos Titãs e por isso ele não foi ficar no Tártaro. Após o fim do conflito dos titãs, Zeus ordenou que cada titã, inclusive Prometeu, ficasse responsável pela criação de coisas, objetos, animais. O Epimeteu, que foi o irmão dele, ficou responsável por criar as coisas, né? E o Prometeu foi o que ficou responsável por observar. Eles criaram as aves, os pássaros, eles criaram os animais, elefantes, tá? Criaram vários tipos de elementos aí. Eles criaram a fauna e a flora, segundo a mitologia grega. Então eles queriam algo, né? Eles queriam fazer algo que transcendesse os animais. Então eles começaram a moldar o ser humano através de barro. Prometeus foi o que tentou criar o ser humano. E ele mostrou para Atena a criação dele, né? E a Atena ficou muito interessada pelo que ele fez e decidiu dar vida à criação de Prometeu. E assim surgem os seres humanos, né? A humanidade vai começar a surgir. Nesse momento, ele não estava satisfeito com o que estava acontecendo, então Prometeu resolveu fazer algo. Ele via que suas criações eram apenas macacos, animais que viviam em cavernas, viviam isolados e não tinham conhecimento e não trabalhavam, né? Eles apenas ficavam caçando, coletando e cada um tinha sua própria função. Então depois disso ele pegou e começou a roubar o fogo do Olimpo e deu esse fogo para os seres humanos. E esse fogo representou durante muito tempo a chama do conhecimento, pois com o fogo agora os homens poderiam trabalhar, poderiam evoluir, prosperar, poderiam sair dessa condição de nômade e poderiam agora, a partir desse fogo que Prometeu cedeu, eles poderiam evoluir e assim como a metalurgia, os equipamentos e os objetos, agora eles poderiam forjar e criar empresas
e construir tudo que a gente pode ver hoje. Então, depois de tudo isso, depois de Prometeus ter roubado o fogo, Zeus fica furioso e determina que Prometeu não será impune. Então ele pegou Prometeus, acorrentou ele no topo de uma montanha e determinou que uma águia gigante ficasse responsável por dilacerar os órgãos internos dele todos os dias. Como ele era imortal, então ele sempre se regenerava. Então ele vai sempre ficar sendo dilacerado e sempre voltava à vida no outro dia. Então isso foi um ciclo eterno para ele, foi um sofrimento eterno. Dia após dia, Prometeus era castigado por ter entregado o conhecimento e o fogo à humanidade. O Prometeu, ele roubou o conhecimento e esse conhecimento também significava o trabalho, ok? Então, essa questão do Prometeu, esse mito do Prometeu, fez com que se construísse uma ideia de que o trabalho naquele período, tá bom? Era o quê? Era um punitivo. Se você fosse trabalhar na Grécia Antiga, era uma espécie de punição, né? Justamente por essa lenda do Prometeu. Era algo que era muito enraizado lá, ok? Bom, outro ponto interessante, tá, que a gente vai trazer sobre a antiguidade, para a gente não se prolongar muito, eu vou trazendo só os principais conceitos aí trabalhados na antiguidade, tá? Para Aristóteles, que é o que eu quero falar agora, o trabalho, ele tinha 3 subdivisões. Ele vai falar sobre trabalho nas suas 2 principais obras aí, que é Retórica e Política, ok? Nessas 2 obras ele vai trazer conceitos de trabalho, tá? Para ele, de uma forma bem direta, para ele tinha 3 formas de trabalho, ok? Então, a primeira forma de trabalho era o quê? Era o labor, tá? O labor, que era um trabalho mais braçal, um trabalho mais manual, tá bom? Que geralmente era feito pelos escravos, ok? Ele coloca lá o labor como um trabalho braçal e um trabalho também obrigatório, tá? Trabalho na lavoura, por exemplo, tá? Os trabalhos mais pesados. Então esse era o labor, tá? Era a primeira forma de trabalho que o Aristóteles falava pra gente. Depois a gente vai ter aí, tá, a poliesis. O que é a poliesis, tá? É o trabalho artístico, é o trabalho mais um trabalho mais voltado para a questão da arte, né? Um trabalho mais cultural, tá? Que o Aristóteles também falava que era necessário, tá bom? E outro tipo de trabalho, além do labor e da poliesis, a gente também tinha a praxis, tá? A praxis. O que era a praxis? A praxis pro Aristóteles ela era fundamental porque, além de a gente precisar do trabalho de arte, o trabalho pesado na lavoura, a gente também precisava do trabalho intelectual, né? O trabalho da praxis era o trabalho intelectual. Então, para Aristóteles, a gente precisava dessa praxis, tá? Isso foi um pontapé, por incrível que pareça, isso foi o pontapé para o surgimento da filosofia, ok? Porque naquele momento, isso foi a justificativa. Nós precisamos de pessoas que pensem, nós precisamos de intelectuais, tá? Então eles criaram, eles difundiram a praxis, tá? Aí pela antiguidade como uma base teórica aí para o surgimento da filosofia, ok? Então lembrem disso, ok? E para Aristóteles, tá? Só para finalizar, ele via, se vocês pararem para pensar, já não era visto como tão punitivo, né? E para ele tinha um certo aspecto de justiça, tá? Quando eu falo justiça, eu estou falando que nós temos um equilíbrio, né? Nós temos o labor, temos a poliesis e temos a praxis, tá? Então tinha um certo equilíbrio entre todos, tá bom? Essa era a justiça que o Aristóteles via nessas 3 formas de trabalho, ok? Cada um tinha seu posicionamento, cada um tinha sua função dentro daquela sociedade, ok? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, mais direcionado à questão do trabalho na antiguidade. A ideia de trabalho da antiguidade é a ideia que é propagada pela Bíblia, tá? A ideia de que o trabalho também é visto como forma punitiva, além do mito do Prometeu, tá? A gente vai ter aí, em Gênesis, na Bíblia, aquele momento que Adão e Eva são expulsos do paraíso por não resistirem à tentação, né? Comeram um fruto proibido, comeram a maçã e agora vão ser expulsos do paraíso. Lembrando que no paraíso não se produzia nada, tudo estava lá, tudo estava pronto, né? E justamente por isso eles vão ter que sair do paraíso agora e vão ter que começar a trabalhar, tá? Quando Adão é expulso do paraíso, Deus fala para ele, né? A partir do seu suor, com o seu suor você vai ter que produzir o seu alimento, tá? Então, o trabalho é visto como forma punitiva também pelos ideais da Bíblia, tá? Pelo primeiro capítulo aí
essa primeira parte de Gênesis, ok? Outro período aí da história humana que eu quero trazer para vocês é a relação de trabalho nesse período, é o período da Idade Média, né? O período feudal, que a gente vai falar um pouquinho aí acerca de como era o trabalho, como era visto o trabalho nesse período, ok? Vocês também têm que lembrar que nesse período a gente tinha o quê? A gente tinha relações sociais bem diferentes das que a gente tem hoje, né? Naquele período a gente via uma sociedade altamente religiosa. Então vocês já podem relacionar que o trabalho naquele período, tá, era muito relacionado com questões sacramentais, tá? O trabalho era algo religioso, o trabalho tinha a ver com isso, tá? Porque eu já acabei de falar para vocês nesse primeiro momento da antiguidade que na Bíblia, tá, o homem foi expulso ali do paraíso e vai ter que trabalhar, vai ter que cumprir esse objetivo aqui na Terra, né? Vai ter que seguir essa obrigação dada a ele por Deus, ok? Então tentem lembrar desse momento para a gente entender aí como é que vai se dar essa relação de trabalho na Idade Média. Tendo esse primeiro momento em mente, situem-se, tá, que esse trabalho, a gente vai ter lá várias subdivisões, ok? Na Idade Média, a gente vai ter os estamentos, ok? O que são os estamentos? São as divisões, são as classes, eu não vou botar classes sociais porque não entra aí classes sociais, tá? Mas são os estamentos, são as divisões de grupos, cada um com sua função dentro daquele período ali, tá? Da Idade Média. Nós vamos ter os que oram, que é o clero, né? Os que guerreiam, que é os nobres, e os que trabalham, né? Os que servem, tá? Que são os camponeses e os servos, ok? Esse terceiro grupo, que é o grupo que está mais focado no trabalho, né? Os camponeses, tá? Eles servem ao ideal, o ideal cristão de trabalho. Ou seja, eles vão ver o trabalho agora não só como uma obrigação, tá? Dada por Deus, tá? Mas também porque agora no período feudal o trabalho, né, quando um camponês produz, ele tem que dar parte da produção dele, né, para o dono daquela terra onde ele trabalha, né? Porque a gente sabe, o camponês ele não tinha a própria terra dele, ele trabalhava na terra de um nobre, né? E tudo que ele produzia dentro da terra do nobre, parte ia para quem? Para o nobre. O que sobrava para o camponês ficava para ele, tá? E o trabalho nesse momento não era visto como uma relação apenas de quê? Uma relação de troca, né? Até porque a gente vai ter a usura nesse período, tá? Era um sério pecado nesse momento aí, a questão da usura, ok? Por quê? Você não pode trabalhar para produzir por objetivos, por fins materiais. Você tinha que trabalhar para servir a Deus, tá? Você tinha que trabalhar para seguir os mandamentos impostos por Deus, ok? Então prestem atenção aí, tá? Prestem bem atenção nessa questão. Então o trabalho ele não vai ser só visto apenas como uma questão material, uma questão física, ele vai ser visto como algo além do material, ele vai ser visto como um sacrifício, né? A questão do sacrifício, você vai trabalhar todos os dias na sua vida, você vai seguir os objetivos para uma vida, para uma pós-vida, tá bom? Então a Igreja Católica inseria essa mentalidade na vida das pessoas daquele período, ok? Então era assim que era vista as relações de trabalho na Idade Média, beleza? Bom, gente, saindo aí do período aí da Idade Média, já entrando na modernidade, a gente vai ter que entender um ponto histórico primeiro, tá? A Reforma Protestante, tá? A gente vai ter aí, nesse momento da Reforma Protestante, o calvinismo, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito nessa questão da Reforma Protestante, a gente vai ver isso em outra aula, tá bom? Eu só quero que vocês entendam uma coisa bem importante, tá? Que nesse momento a gente vai ter uma pessoa chamada Max Weber, tá? Max Weber vai trazer pra gente, no seu livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, tá? Ele vai trazer pra gente uma nova visão sobre trabalho que vai surgir. Vocês sabem que a gente vai ter aí, nesse momento da Reforma Protestante, né, a divisão entre Igreja Católica e Igreja Protestante, tá? Então, nesse momento, a gente vai ter uma mudança também nas relações de trabalho, nas relações de produção, da forma que é vista trabalho. Enquanto a Igreja Católica ainda via o trabalho como uma espécie de punição para o ser humano, tá? A Igreja Protestante, a Reforma Protestante, vai trazer a ideia de trabalho como redenção, ou seja, eles vão trazer o trabalho como uma espécie de honra, o trabalho vai ser honroso. Aquele que vai honrar o trabalho está destinado ao reino dos céus,
ok? Então vai ter essa mudança na visão de trabalho, tá? Então o trabalho e a questão da salvação vão estar mais relacionados nesse momento, ok? Então isso vai ser aí um resquício que o Weber vai começar a trazer pra gente, tá bom? Ele vai trazer que essa visão sobre trabalho vai mudar com a reforma protestante, né? Vocês já viram aquele ditado, né? Que Deus ajuda quem cedo madruga? Pois é, tá? Então essas ideias foram construídas aí após a reforma protestante, porque nessa reforma a gente vai ter aí essas mudanças da nossa visão sobre trabalho, ok? Eu vou trazer outra aula aí para falar um pouco mais aprofundado sobre a questão da reforma protestante, falar o que Weber pensou sobre a reforma protestante, tá? Mas deu para entender, eu acho que deu para entender basicamente a mudança, a quebra de paradigma que se tinha entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. E isso vai trazer aí um novo olhar para a modernidade sobre trabalho, tá? Por quê? A ideia capitalista de produção vai se aproveitar aí basicamente dessa visão que a gente vai ter sobre trabalho, ok? Então, basicamente, a gente vai ter uma mudança aí da visão sobre trabalho. E aí a gente vai entrar agora na ideia capitalista de trabalho, na ideia mais moderna de trabalho, tá? E a gente tem que lembrar de Marx. A gente teve a Revolução Industrial, né? Teve a evolução da tecnologia e também o trabalho acabou evoluindo, né? Nós tivemos novas formas de produzir, tá bom? Uma produção mais acelerada, trabalho mais acelerado, ok? Então, tentando lembrar o que Marx disse, Marx falou que o trabalho é essencial para o ser humano, tá? Ele viu o trabalho de forma ontológica, tá? O trabalho é essencial para o ser humano, faz parte do meio de vida, faz parte do ser humano, tá? É um trabalho que relaciona o homem e a natureza, tá? Então ele viu o trabalho dessa perspectiva ontológica, ok? Ele também via o trabalho na sua forma de alienação, que era o que acontecia ali durante o período da Revolução Industrial, quando o patrão forçava o operário a trabalhar, muito trabalhar, e o que acontecia? A gente ia ter aí uma não valorização da mão de obra, né? Uma não valorização da forma de trabalho. Por quê? Porque vai ter a mais-valia, né? E isso aí vai constituir que o operário acabe aceitando essa condição de mais-valia. Ele vai acabar aceitando o que é imposto para ele, tá? E aí ele vai entrar na condição de alienado, na condição de trabalho de alienação. Então essa é outra ideia de trabalho que a gente vai ter aí durante o período da Revolução Industrial. Outra ideia de trabalho já na modernidade também, que a gente vai ter aí já após a Revolução Industrial, né? A gente vai ter a ideia proposta pelo Taylor, né? A ideia de trabalho colocada por Taylor. Taylor, para quem não sabe, né? Junto com o Ford e com o Toyota no futuro, tá? Junto não, né? Em 3 momentos, tá? Eles fazem parte dessa tríade aí de pensadores que começaram a instituir, né? Na verdade, em pensadores não, empresários que começaram a instituir novas ideias aí de produção, ok? E para quem nunca ouviu o ideal taylorista, né? É só lembrar daquela frase, tempo é dinheiro, tá? Ou seja, agora o Taylor ele vai valorizar o tempo acima de tudo. Por quê? Porque diferente do que era visto no primeiro momento da antiguidade, quando o Aristóteles, por exemplo, falava que era importante a praxis, que esse ócio, né, que esse tempo de pensar, esse tempo intelectual era necessário, Taylor vai romper com isso. Ele vai dizer que esse tempo é desnecessário, porque você vai estar parado, tá? Você não vai estar produzindo, você sempre tem que estar trabalhando para mover a máquina que é o sistema capitalista, tá? Ou seja, essa ideia aí de estar trabalhando não vai te dar dinheiro, ou de não estar trabalhando não vai te dar dinheiro, tá? Ficar parado não dá dinheiro. Times money, né? Aquela velha frase, ok? Então isso são os ideais de Taylor, né? Que é a valorização da mão de obra, que é a valorização e também o impulsionamento do trabalho deveria ser aí um foco das empresas, ok? O foco do sistema capitalista. Então, isso aí já vai entrar aí nas vertentes mais atuais sobre trabalho, tá bom? Eu vou parar por aqui. Nas nossas próximas aulas a gente continua falando de trabalho, vou trazer mais conceitos para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o conceito de trabalho nesses diferentes momentos da história humana, tá bom? A gente ainda vai ver mais coisas sobre trabalho. E eu quero deixar claro, né? Leiam a apostila, leiam o material e façam os exercícios, tá bom? É isso. Foco, tá? E bons estudos para vocês.